Transformação. O que essa palavra te lembra? Te lembra mudança, variação, alteração? Você já percebeu que os materiais à nossa volta, eles sofrem transformações? Você já ouviu falar em transformação ou reação química? Transformação ou reação química é o tema da nossa aula de hoje. Então, vem comigo! As transformações químicas, elas acontecem o tempo todo, acontecem ao nosso redor e também dentro do nosso próprio corpo humano. Transformação química é quando nós temos a formação de uma nova substância pela interação entre outras substâncias. Para você entender esse significado, nós vamos fazer um experimento. Então acompanhe aqui com a professora. Eu tenho aqui uma vela em um pratinho. Então agora eu vou acender essa vela. Perceba que o simples fato de eu acender a vela já é um exemplo de reação química. Sim, isso aqui é uma reação química. E veja só que eu vou te explicar o porquê. Então, como eu te falei antes, uma reação química é quando nós temos a formação de uma nova substância pela interação entre outras substâncias. Tá, então, pera lá. Qual é a substância nova que está sendo formada aqui? Aqui está sendo liberado gás carbônico e água. Ok, temos duas substâncias novas sendo formadas. Mas qual é a interação entre outras duas substâncias? Preste atenção. A vela, né, aqui onde está sendo acesa, é formada então por parafina e pavio. Tanto a parafina quanto o pavio têm em sua composição o elemento químico carbono. Então ele é considerado combustível. É ele, né, essa parafina e o pavio, que mantém essa chama acesa. Porém, para essa chama permanecer acesa, ela precisa de uma outra coisa, precisa do gás oxigênio. Se não tiver gás oxigênio aqui, a chama não se mantém acesa. A gente chama o gás oxigênio de comburente, porque é ele que vai manter essa chama acesa. Quer ver só? Se eu colocar um copo aqui em cima, veja só o que acontece. Eu vou colocar bem devagarzinho para não interferir no experimento. Veja o que vai acontecer. Olha o que acontece com a chama. Percebeu que a chama se apagou? Por que a chama se apaga? Porque aqui dentro, né, o gás oxigênio acabou. Então, sem gás oxigênio, nós não conseguimos manter a chama acesa. Percebam que o copo também ele fica suado, então comprovando também que nós temos aqui a liberação de água, né? Vamos concluir então. A vela acesa é um exemplo de reação química. Por quê? Porque temos duas substâncias que estão reagindo aqui. Temos a parafina e o pavio, que é formado por carbono em sua composição. A parafina e o pavio reagem com o oxigênio que nós temos aqui no ar. E esse oxigênio mantém essa chama acesa. Aqui, ó, essa chama acesa, nós temos o carbono, então, que está sendo queimado. Esse carbono, quando ele queima, ele libera outras duas substâncias, que é o gás carbônico e água. Então, isso daqui é um exemplo de reação química, sim, porque temos duas substâncias reagindo e, ao final, nós temos duas substâncias novas sendo formadas. Bom, quando nós temos duas substâncias que reagem entre si, nós chamamos essas duas substâncias de reagente, tá? E quando nós temos a formação de novas substâncias, nós chamamos essas novas substâncias que se formam de produtos da reação. Dá uma olhadinha no esqueminha que eu coloquei aqui para você. Eu gostaria que você copiasse esse esqueminha no seu caderno também. Então preste atenção. Nós temos aqui o A mais o B. Esse A mais B se refere ao reagente, ou seja, aquelas substâncias que reagiram entre si. No caso do nosso experimento, o A e o B seria quem? O A seria o carbono, né, presente ali na parafina e no pavio, e o B seria o gás oxigênio, ok? E quem é que seria o produto dessa nossa reação? O produto dessa nossa reação, o C e o D, seriam os produtos formados ao final. Então, no nosso experimento, seria o gás carbônico e a água. Eu não sei se você percebeu, mas as transformações químicas estão diretamente relacionadas com a mudança na composição da matéria. E, ao final, nós temos a formação de novos produtos.
Mas como é que a gente faz para identificar isso? Para a gente conseguir identificar uma transformação química, nós precisamos de evidências. Então, presta atenção nas evidências que você deve observar. Eu trouxe para você algumas evidências que você pode analisar para identificar as transformações químicas. Anota lá no seu caderno: mudança de cor, liberação de um gás, formação de um sólido e aparecimento de chama ou luminosidade. Esse último aqui a gente já viu no experimento da vela, né? O aparecimento da chama ou luminosidade, então mostrando que era uma transformação química. Eu vou te dar alguns outros exemplos do seu cotidiano para você entender melhor. O amadurecimento da fruta é um exemplo de reação química. Dentro da fruta nós temos uma substância que é chamada de etileno. O etileno converte o amido em açúcar, fazendo com que a fruta então amadureça. Então ali nós temos um processo de transformação química. Esse processo ele é percebido principalmente por meio da coloração. Dá uma olhadinha na figura que eu coloquei aqui para você. A gente consegue perceber isso pela cor da fruta que vai mudando ao longo do tempo. Além disso, algumas frutas apresentam um cheiro mais característico conforme vão ficando maduras. Aqui eu tenho um outro exemplo para te dar, que é o exemplo da ferrugem. O ferro, entrando em contato com o gás oxigênio, ele reage, formando um novo produto, que é a ferrugem que a gente conhece. A ferrugem, a gente pode perceber ela por meio da mudança de cor também. Então, essa é a evidência que a gente observa. Aqui temos outro exemplo, onde temos um copo com água e alguns comprimidos efervescentes. Quando a gente coloca esse comprimido em contato com a água, dali vai sair um novo produto, que é um gás, né? E a gente percebe isso, então, por meio dessa liberação do gás, por meio dessa efervescência que vai gerar ali na água. Então, essa é a evidência que a gente deve observar. E, por fim, eu trago o exemplo da carne para você. Então, a carne sendo assada também é um exemplo de transformação química, ela também passa por uma transformação. E a gente consegue perceber essa transformação química por meio da coloração, como você pode ver, a mudança de cor, e também o cheiro, né? O cheiro característico também modifica-se ao longo dessa transformação. E a nossa aula vai chegando ao fim. Por hoje era só. Espero que você tenha conseguido compreender bem esse assunto. É uma introdução às reações químicas. Na próxima aula tem mais. E hoje você tem atividade prática para realizar. Então, capriche! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!